Olá, tudo bem? Voltei aqui com o meu devocional. Hoje é domingo, dia de Santa Ceia. E como eu falei, vou continuar falando um pouquinho sobre a minha viagem e mesclando consultoria, viagem e os meus devocionais, que hoje, se deixar, eu fico só estudando, gente. É o que tem me dado prazer, ler a palavra do Senhor, meditar nela e conseguir enxergar tudo na palavra de Deus. É possível enxergar tudo na palavra de Deus. No primeiro dia de curso, nós tivemos a aula teórica de manhã, né? A Ju passou algumas coisas pra gente sobre o que a gente iria ver lá em Paris. E o que foi falado? Eu vou passar um pouquinho para vocês, né? Primeiro explicar, eu sei que eu já falei aqui algumas vezes, né? O que é a consultoria de imagem, né? Porque muita gente pensa que a gente é ligado à moda, e a gente tem que entender. Moda, gente, é o que a passarela quer vender, né? O que as lojas querem vender. Então a gente tem hoje, por exemplo, uma bem conhecida que é a Zara, que a gente fala que é fast fashion porque toda semana é lançado coisas novas ali e isso cria no consumidor uma expectativa, um desejo, um consumismo que para nós, consultoras de imagem, não é o que a gente quer trabalhar, tá? Então por que é a Europa? Porque a Europa é que lança, é lá que se inicia. Então a gente tem que ir lá na fonte para saber o que está acontecendo e saber o que vai chegar pra gente aqui no Brasil. Porque a gente chega, não é que a gente chega atrasado, né? Então lá tá começando o verão e a gente está aqui no inverno, então vai chegar aqui depois pra gente, né? Então o que acontece? A gente tem que ter esse discernimento para passar para nossa cliente o que de fato vai ficar, né? Hoje a palavra que eu estava estudando é sobre bem e mal, né? Até o que eu faço nos meus estudos em inglês, né? E era good or God. A tradução em português não ficaria tão bom, né? Deus ou bom, mas em inglês fica bem legal, good or God. Porque assim, Deus ou bom, né? Será que a gente tem o discernimento para de fato saber o que é bom mesmo? Porque às vezes parece que é bom, né? Parece que é bom, mas será que é? Será que a gente tem esse discernimento para saber o que é bom pra gente? Porque a consultoria de imagem, a gente fala sobre exclusividade. Hoje eu botei um texto, hoje, gente, eu tô falando, não sei que dia você tá vendo, né? Hoje é 5 de junho de 2022, eu voltei semana passada, eu cheguei de Paris na terça-feira. Então, a gente fala sobre exclusividade. Deus o tempo todo na Bíblia é relacionamento de pessoas, né? Não é clichê quando a gente fala que nós somos filhos de Deus. Existe só um DNA da Renata, não existe outro DNA, não existe um outro DNA seu. Isso não é clichê. Não é clichê quando eu falo que você é único. E as pessoas não se aproveitam disso. O que você foi projetado para fazer, só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer o que só você pode fazer. Você já parou para pensar nisso? Gente, isso não é frase de coaching. Isso não é frase pronta. Não existe outro DNA, não existe outra cartela de cores, não existe outra morfologia. Renata, mas existem já as cartelas de 12 cartelas. Mas exatamente a sua cartela, a sua morfologia, o seu temperamento, o seu tipo de cabelo, a sua personalidade, não existe. Ou não existe. CPF a gente só tem um. Entendeu? Não existe, gente. Deus é muito exclusivo. Lá em Gênesis fala assim, Deus criou, Deus é criativo. Pode nascer quantos seres humanos forem, todos vão ser diferentes. Inclusive os gêmeos, eles vão ter DNAs diferentes. Inclusive eles vão ter temperamentos diferentes. Eles podem sim ter gostos diferentes, ter afinidade, gostos parecidos, afinidades parecidas, mas eles vão ser pessoas diferentes. E isso é a grande maravilha que eu vejo nas obras do Senhor.
né? E aí vou voltar a falar agora da viagem, vou falar devocional e vou misturar e eu espero que você me entenda. E lá no primeiro dia, né, ajudei essa explicação do que a gente ia ver, né, na rua, o que a gente ia ver nas lojas e o que a gente ia ver, que a gente pôde presenciar, muito bom, um desfile, né. Na parte da tarde, no primeiro dia, e eu tô fazendo estudo com vocês, fazendo aqui um devocional e voltando as minhas fotos, os meus vídeos para eu acompanhar, a gente foi numa loja chamada Minimi, que é de uma estilista que trabalhou na Chanel por um tempo, e ela fez uma parceria que pudesse usar as sobras de tecidos da Chanel em jaqueta, chapéu, calçados que ela personaliza. E fica uma coisa exclusiva. E essa é a grande graça. Isso que é o encantamento, porque a jaqueta que eu fiz pra mim, só eu tenho. Ninguém mais tem, porque eu fui lá, eu escolhi as peças. E eu montei a jaqueta pra mim. E essa é a grande graça do ser humano. A grande questão que a gente fala dessas marcas, da fast fashion, porque elas fazem em grande escala. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. A grande questão que a gente fala é que você tem que se conhecer e saber o que você quer para você não ser persuadido pelos comerciais. Não, porque ficou bom na Anitta, vai ficar bom em mim. Ficou bom na Mariana Barbosa, vai ficar bom em mim. E aí você não fica bom em você, mas elas são lindas, elas são ricas. Mas elas são elas, você é você tem o seu DNA, você tem o seu talento, você tem a sua morfologia. Você não tem que se comparar. O que a gente trabalha na consultoria de imagem é o autoconhecimento, é saber o objetivo de imagem, o que você quer passar, qual imagem você quer ter. Para que você foi formado? Vamos buscar isso, qual o seu propósito? Diz que uma das grandes questões da vida é a gente saber para que a gente foi formado. Porque Deus nos criou todos, sem exceção, com um propósito. Se a gente está realizando ele ou não, isso é outra coisa. Mas que ele nos criou com um propósito, eu não tenho dúvida. Se a gente está realizando... Renata, mas Deus não fala comigo. Você está sensível a ouvir a voz de Deus? Você tem buscado ouvir a voz de Deus? Porque eu posso ir no médico, porque eu tô com dor de cabeça, doutor, eu tô com muita dor de cabeça, acordo com dor de cabeça, fico tô dor de cabeça, levanto e vou embora. O médico assim, nem passou a receita, não falou, mas vou embora. Numa conversa, duas pessoas têm que falar. Eu preciso falar e eu preciso ouvir. Só que o Espírito Santo, ele é sutil, ele é educado e ele fala de maneiras diferentes. Às vezes ele vai falar através de um louvor, às vezes ele vai falar através da Bíblia, às vezes ele vai falar através de um amigo, às vezes ele vai falar através de um desconhecido, às vezes ele vai falar de um devocional. Pode falar de diversas maneiras. O que a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje o estudo que eu fiz, né, que eu falei isso, que o tema foi God or Good, eu vou botar aqui o tema de bem ou mal, e me chamou a atenção que será que apenas o fato de sermos cristãos a gente sabe discernir o que é bom e o que é mal? Sabe? Porque às vezes a gente tem, eu sei que eu não posso ultrapassar o sinal vermelho, eu sei que eu tenho que usar o cinto de segurança, são coisas muito óbvias, sabe? Mas será que é tão óbvio assim? Lá em 1 Reis 3:9, Salomão, conhecido por sua sabedoria, ele fala assim, e ele já mostra que ele era sábio porque a oração dele ao Senhor foi pedindo sabedoria, já mostra que ele já era um homem sábio, né? Ele fala assim, Senhor, dá-me um coração cheio de discernimento entre o bem e o mal. Se ele pede, porque não é uma coisa tão óbvia assim. Porque o diabo, gente, uma vez eu conheci uma missionária inglesa que ela falava assim, o diabo é suja. Ele é sujo. Ele manipula para que a gente enxergue o que é mal de uma maneira boa, parecer agradável aos nossos olhos. E em Provérbios 14 diz, há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte.
Então, às vezes, o que parece ser bom pra gente não é bom. O diabo desvia o nosso olhar. Ele convenceu Eva. E a gente, é muito fácil julgar Eva, né, gente? Ah, Eva pecou, né? Tudo tá na conta de Eva. Eu, Renata, acho que a manipulação do diabo com Eva, ó, muito tempo. Ah, foi de repente, surgiu a serpente lá no Jardim do Éden. Ah, Eva comeu. Ah, tá bom, vou comer. Foi assim, gente. A coisa deve ter durado anos. A gente não sabe, não existe a questão do tempo pra gente saber quanto tempo durou aquilo. Foi eu acho que a semente, a serpente, ela plantou uma semente e aquilo deve ter ficado ali no coração de Eva, na cabeça, sabe? Quando você fica com aquilo ali martelando na tua cabeça, que ela deve ter ficado com aquilo ali, caramba, será, gente? Será que Deus não me contou tudo? Será que aquela fruta lá não vai ser boa para mim? Será que ela não vai me dar alguma coisa que eu preciso saber? Aquilo deve ter ficado consumindo Eva. E sabe o que eu fico pensando? Porque às vezes a gente se justifica assim, não, mas eu pequei porque no passado eu fui abusada, eu fui traída, eu fui machucada, por isso eu sou sensível, por isso eu sou fraca, esse é o meu ponto fraco, porque lá no passado eu sofri, sabe? Eu fui abandonada, mas Eva não tinha passado, gente. A gente tá falando de uma pessoa que não tinha passado. Ela estava ali no Jardim do Éden, ela não tinha nem pai e mãe físicos ali, sabe? Biológicos, né? Para ter criado algum trauma nela. A gente está falando de um ser humano que já foi criado adulto, sem trauma nenhum. E a serpente conseguiu, o diabo conseguiu manipular, plantar uma dúvida, mostrar uma coisa ruim como se fosse boa, distorceu. O pecado, ele iniciou ali. Nós éramos para ser todos sem pecados. Adão e Eva foram criados sem pecados, perfeitos, e aí o pecado entrou. Mas Renata, se Eva pecou, se Eva ela se deixou persuadir pelo pecado, como que vai ser pra gente, gente? Como que vai ser, né? E aí a gente vai lá em Salmos e fala assim: e em todo tempo o Senhor é bom. O que acontece, gente? E aí toda a história é mudada. Jesus veio. E aí, quando Jesus vem, tudo resolve-se, né? O salmo que eu queria falar aqui, né? Salmo 133, louvai o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Eva pecou, provavelmente, né? Não sei se ela se arrependeu ou se ela teve remorso porque ela perdeu quem sou eu para dizer o que ela pensou, né, gente? O que eu sei é que Jesus veio. E hoje nós temos total e livre acesso a Ele. Porque quando Ele veio, o véu do tempo se rasgou e foi nos dado acesso direto ao Pai por Ele, o único caminho. Meus queridos, eu tenho um respeito enorme por Maria, por Pedro, por todos, sabe, por todos. E eu falo assim, me perdoe os irmãos que adoram, né, talvez a imagens, e eu falo assim, se eu fosse ao médico, eu já li isso em algum lugar, tá, gente, isso não é meu. Se eu fosse ao médico, e foi a mãe dele que pagou a faculdade, foi a mãe dele que talvez tivesse feito faxina todos os dias para que ele tivesse feito a faculdade de medicina, né? Ela pagou um preço altíssimo, como a gente vê. Com quem você quer se consultar? Com a mãe ou com o filho que é médico?
O único caminho que te leva a Deus é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus Cristo. E é por Ele que a gente consegue se livrar do pecado. É por Ele que a gente consegue, mesmo se pecando, ou quando pecamos, porque a gente peca, se arrepender, pedir perdão e obter a graça do Pai. Porque a graça é de graça. Porque merecer a gente não merece nada, né, gente? Mas a graça transformadora do Pai que nos alcança, nos consola e enche o nosso coração de uma paz em meio a tantas tribulações que às vezes nos cercam, só por Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E eu não sei se você vai assistir, quando você vai assistir, mas o que eu quero te convidar, se você ainda não tem esse Jesus que excede todo entendimento, que excede, que traz esse discernimento do bem e do mal, quando a gente pede a Ele, Pai, traga para mim essa sabedoria, para que eu tome as decisões certas, para que eu te busque todo o tempo, 24 horas. Que me dera, irmãos, todo o tempo, todas as decisões que eu fosse tomar da minha vida, eu buscasse ao Senhor antes. Quantas coisas, quantos sofrimentos ou quantas angústias me seriam evitadas. Sabe, passei muitos perrengues na viagem, muitos. E um que eu falei até no último vídeo, né, que eu perdi o voo, eu falei assim, Senhor, que mole que eu dei, por que que eu não... Onde que eu estava que eu não busquei ao Senhor para trazer a minha atenção para isso? E tentei buscar culpados, porque a gente busca culpados todo tempo. Quando a gente fala, mas foi a companhia aérea, porque não me chamou, porque... a gente sempre busca culpados, né, irmãos? O que a gente não quer é que a culpa seja nossa. Essa é a grande verdade. Hoje é domingo, não sei se você vai ver hoje, mas que quando você veja... Se você tem oportunidade de ir a uma igreja, de entregar a sua vida ao Senhor, se você ainda não fez, que você faça. Se você já fez, ore ao Senhor e agradeça pelo sangue derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Agradeça por esse amor imerecido. Agradeça por a exclusividade do seu DNA, de ser você. Agradeça por essa capacidade que só você tem, mesmo que ainda você não saiba qual é. E pergunte ao Pai. Renata, mas eu já estou velho, eu estou velha. Já passou. Moisés, com 40 anos, fugiu do Egito, criado como príncipe. Passou 40 anos cuidando de ovelhas mal criadas que fugiam e ele tinha que ir atrás. E só aos 80 anos é que ele foi começar o ministério do Senhor. Você ainda se acha velho? Com 80 anos é que Moisés foi fazer o chamado do Senhor para a vida dele. Você ainda se acha velho? Sara foi mãe, com quase 100 anos, eu não sei precisamente, Abraão. Você ainda se acha velho para fazer a obra do Senhor? Pergunte. Então eu sou nova demais? Existe idade para o Senhor? Busque a palavra de Deus, tenha a sua experiência com Ele. Leia, estude, busque livros, autores maravilhosos. Eu hoje estou lendo a Lisa Bevere, John Bevere e a Joyce Meyer, tantos outros maravilhosos que existem aí, acessíveis, tem estudos na internet de graça. O que a gente não pode dar desculpa, o que a gente tem que dar é testemunho. Tenha uma excelente semana, um excelente dia, que a graça do Senhor esteja na tua vida. Em nome de Jesus.